Saudações a todos, meu nome é Luan e hoje a gente vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e a sua viagem ao terceiro céu e pelas esferas celestes. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esse é um trecho de 2 Coríntios capítulo 12, tá? Onde Paulo vai relatar uma parte dessa experiência que ele teve, né? Desse arrebatamento que ele teve. Ele vai estar falando dele mesmo em terceira pessoa, né? Que conhece um homem que há 14 anos foi arrebatado, mas lendo o texto a gente sabe que se trata de Paulo. Tá certo? Porém, esse texto não detalhou como foi essa viagem, né? Como foi as experiências que Paulo teve, porque aqui ele disse que viu e ouviu coisas que não é lícito dizer ao homem. E ficou esse vácuo aqui, né? Depois complementa com Paulo dizendo que recebeu um espinho na carne por conta dessas revelações. Mas o que eu quero trazer aqui é um livro apócrifo gnóstico da biblioteca de Nag Hammadi, onde Paulo vai descrever as coisas que ele viu durante essa experiência. Então a narrativa já se inicia com Paulo no monte de Jericó, e ele estava procurando o caminho para Jerusalém quando ele encontra uma criança. Essa criança é o mesmo anjo, o espírito, que guiou Paulo através das esferas celestes. E Paulo vai e pergunta a ele qual o caminho eu devo seguir para chegar a Jerusalém. E essa criança começa a dialogar com ele, fala: diz-me teu nome para que eu possa te mostrar o caminho. E ali se inicia um diálogo entre Paulo e essa criança. Então a criança começa a dizer: eu sei quem tu és, Paulo. Tu és aquele que foi abençoado pelo ventre de sua mãe. Eis que eu surgi para ti, para que tu possas ir a Jerusalém, aos teus companheiros apóstolos, e por esse motivo tu foste chamado. Eu sou o Espírito que te acompanha. Permite que tua mente desperte, Paulo. Pois tudo o que se encontra entre os principados e essas autoridades e arcanjos e os poderes de toda a raça de demônios, aqui eu sou aquele que revela os corpos a uma alma semente. Então o que acontece? A intenção é levar realmente Paulo até Jerusalém, só que não a Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial, a Jerusalém que é citada lá em Apocalipse, que é a Jerusalém que vem do alto, entende? Então mais uma vez ele diz: Paulo, permita que sua mente desperte. Então quando Paulo ele abre os olhos de verdade, né, ele já é levado pelo Espírito, ele é lançado ao terceiro céu como um ponto de partida, né? Não como diz no livro, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas o terceiro céu foi um ponto de partida e foi o terceiro céu foi a primeira esfera que Paulo conseguiu alcançar. Logo que ele chega no terceiro céu, o Espírito diz para ele: olha para baixo e vê a sua semelhança sobre a terra. Então Paulo olhou e viu, né? Ele viu a terra do alto, ele viu como que era. E quando ele olha à sua direita, os seus companheiros, os apóstolos em espírito, também estavam com eles. Então ele não estava nessa jornada sozinho, tá bom? Os apóstolos estavam com ele em espírito, entende? E logo depois do terceiro céu, ele já vai ao quarto céu. No quarto céu já é uma esfera onde ele vai encontrar anjos, tá? E anjos de punição, entende? Então eu vou ler aqui a narrativa do texto aqui para vocês. Eu vi no quarto céu, de acordo com a classe, vi anjos semelhantes a deuses, os anjos trazendo uma alma da terra dos mortos. Eles a colocaram no portão do quarto céu, e os anjos estavam a açoitando. A alma falou dizendo: qual foi o pecado que eu cometi no mundo? O cobrador do portal que habita no quarto céu replicou dizendo: não foi correto cometer todos aqueles atos desregrados que existem no mundo dos mortos. A alma respondeu dizendo: trazei testemunhas e permita-las que vos mostrem em que corpo eu cometi atos desgraçados. Desejai trazer um livro para ler? Só lembrando aqui, quando ele se refere ao mundo dos mortos, ele está referindo à própria terra, tá bom?
E no texto, como vocês puderam ver, ele pede testemunhas, tá? Que ao meu ver, essas testemunhas que ele pede, quando elas se manifestam, são os próprios erros psicológicos dele, que vão apontar os próprios erros dele, entende? Então, nesse próprio texto aqui, a gente já entende um pouco da roda do samsara, porque a alma ela vai olhar para baixo e vai ficar com angústia, né? E o texto vai dizer que ele vai ser lançado em um corpo apropriado de acordo com os pecados que ele cometeu, ou seja, em uma reencarnação novamente, em uma nova vida, ele pagaria pelos seus pecados e tentaria ali uma tentativa de libertação. Então, em seguida, Paulo olha para cima e o Espírito diz para ele: Paulo, vem, sobe. Então, Paulo mais os apóstolos, eles vão até o quinto céu. E quando ele chega no quinto céu, ele vai ver um grande anjo com um bastão de metal na mão, né? E o texto vai dizer que eles estavam rivalizando entre si e estimulando as almas para o julgamento. Entende que até o quinto céu aqui, você só vê anjos tenebrosos, entende? Eles estavam se rivalizando entre si e estimulando almas para o julgamento. Mas Paulo não permanece lá, tá? Ele fala com o guardião do portal, o espírito que estava guiando ele, e ele avança até o sexto céu. Daí Paulo continua sua jornada até que ele atinge o sexto céu. E lá ele diz que vê uma grande luz brilhando para baixo no sexto céu, mas ele não permanece muito ali. Ele diz ao cobrador do portal do sexto céu, tá? Que seria o demiurgo, Yaldabaoth, tá? E ele diz: abra o portão para mim e para o espírito que está diante de mim, para que possamos passar. E eles avançam até que chegam no sétimo céu. Aí fica interessante. Então fomos ao sétimo céu, e eu vi um ancião de luz, e cujo traje era branco. Seu trono, que está no sétimo céu, era 7 vezes mais reluzente do que o sol. E o ancião falou a mim, dizendo: aonde está indo, Paulo, ó bem-aventurado? És aquele que foi separado do ventre de tua mãe? Mas eu olhei para o espírito, e ele estava balançando a cabeça, dizendo a mim: fale com ele. E eu respondi, dizendo ao ancião: eu estou indo ao lugar de onde eu vim. E o ancião me questionou: de onde tu vens? Mas eu repliquei, dizendo: eu estou descendo ao mundo dos mortos para guiar o cativo do cativeiro, que foi guiado cativo no cativeiro da Babilônia. O ancião me respondeu, dizendo: como serás capaz de escapar de mim? Olha e vê os principados e as autoridades. O Espírito falou, dizendo: dê-lhe o sinal que tu tens, e ele abrirá para ti. E então eu lhe dei o sinal, e ele virou o seu rosto para baixo, para a sua criação, para aqueles que são suas próprias autoridades. Então o sétimo céu se abriu, e subimos ao orbe do Hades. Eu vi os 12 apóstolos, eles me saudaram, e fomos ao nono, e saudei todos aqueles que estavam no nono céu. E fomos ao 10º, e saudei meus espíritos companheiros. Aproveitando até para dar uma ênfase, né? Porque as pessoas ficam dizendo que não existe gnosticismo no Novo Testamento, né? E tá aí, ó, Paulo falando das autoridades da escuridão que controlam esse mundo, entende? O tempo inteiro. E vários outros textos aí. Então é bom ler e reler para não ser ignorante. E vamos seguir aqui. Paulo consegue avançar do sétimo e ele chega ao oitavo. Aí sim ele chega ao oitavo, que é chamado de Ogdoad, um paraíso celestial, o céu inclusive de Sofia, beleza? E ele segue do oitavo ao nono, ao 10º e, por consequência, ao pleroma. O livro não vai dizer, tá? Mas mostra, uma história também da ascensão da alma pelas esferas e como a alma deve superar cada uma dessas esferas para ser digna, tá? Tem alma que não vai passar do sétimo, entende? Tem alma que não vai chegar nem no sétimo. Então, Paulo, ele teve essa dádiva, né, de alcançar essas regiões inefáveis, e lá ele vai ver coisas que não é lícito dizer aos homens, tá?
e para que ele não se orgulhasse de tudo que ele viu e ouviu, foi-lhe dado um espinho na carne. Então, antes de eu falar desse ancião que está sentado no trono, no sétimo céu, eu quero citar aqui Efésios 6,12, tá? Em que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra homens, contra o físico, mas sim contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que dominam completamente esse mundo de escuridão. Entende? Então, Paulo ele já vinha falando, né, em outros textos como Efésios, sobre essas entidades e potestades. É daí que vem essa ideia. É dessas entidades e potestades que ele vai trombando durante essa jornada às esferas. Outra analogia aqui muito interessante, tá? Sobre essas potestades celestiais, né, que habitam essas esferas. Tem um livro de Nag Hammadi também, que é o livro de Asclépio. Esse livro é um diálogo entre Asclépio, Tati e Hermes Trismegisto, que é o mestre deles, tá bom? E tem um certo ponto aqui em que Asclépio ele vai perguntar ao Trismegisto quem são os daimons, quem são os demônios, tá? Aí tá um pouquinho dessa definição desses seres que Paulo vai trombando e o Trismegisto vai dizer: Asclépio, eles são aqueles que são chamados de estranguladores e aqueles que enrolam as almas na sujeira, aqueles que as açoitam, aqueles que as jogam na água, aqueles que as atiram no fogo e aqueles que causam os sofrimentos e as calamidades dos homens. Por tais são estes que não pertencem a uma alma divina e nem vêm de uma alma racional humana. Em vez disso, eles pertencem ao terrível mal. Então, no livro de Paulo, ele vai referir a esses seres como anjos, entre aspas, né? Mas a gente sabe que não são, beleza? Eles são seres que habitam esferas celestiais, porém são chamados daimones ou daimons. Agora, sobre essa autoridade que está no sétimo céu, né? Muita gente que pensa que é o demiurgo, né? Inclusive, bastante gente fala, é o demiurgo ali que tentou impedir Paulo de ultrapassar o sétimo céu. Mas para quem estuda o gnosticismo e os textos, a gente vai ver que Yaldabaoth ele não está assentado num trono de glória, ou seja, ele não está vestido de branco, ele não está numa posição assim elevada. Ele domina sobre o Hades, ou seja, do sexto para baixo, o abismo, né? Enfim, então quem seria esse ancião sentado no sétimo céu, né? Então, no livro sobre a origem do mundo, ali vai dizer que é Sabaoth que está sentado sobre o sétimo céu, sendo o arconte que substituiu Yaldabaoth por ordem da própria Sofia. Sofia derramou uma gota de luz. Isso é um tema para outro vídeo, tá? Eu quero explicar quando eu falar sobre a cosmologia gnóstica, tá bom? Mas basicamente Sofia eleva, né, Sabaoth, que é filho, tá, de Yaldabaoth, mas ele, como sendo o arconte que se arrependeu e reconheceu a força do pleroma, ele foi elevado até essa posição. E ele não tentou impedir Paulo de subir. Ele só questionou Paulo e disse: como você vai escapar dessas potestades, né? E ele até se mostrou conhecer Paulo. É você que foi escolhido no ventre de sua mãe. Entende? Então é isso. Quem domina o sétimo céu seria Sabaoth, tá? E o reino de Yaldabaoth, que se estende do sexto até na terra. Lembrando que no livro de Efésios e algumas outras citações de Paulo, o texto que eu acabei de ver anteriormente, fala sobre isso, que essas entidades elas dominam todo mundo de escuridão. E Sabaoth, que é conhecido também por Adonai, né? Ele vai representar o equilíbrio entre essas forças, tá? Ele não é o Pai Supremo, né, o Todo-Poderoso, mas ele é o equilíbrio. Tanto é que ele não escapa da lei, entende? Ele opera também através da lei, entende? Então, quero citar aqui um livro de Mateus, em que Jesus ele vai falar um pouco sobre isso, que ele não veio abolir a lei,
Mas eu vou estar lendo o texto aqui agora. Não pensem que eu vim acabar com a lei ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar sentido completo. Eu afirmo vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Beleza? Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Então Cristo está querendo dizer que enquanto os céus e a terra existirem, é necessário esse equilíbrio da lei, tá? Não que nós não devamos nos libertar em Cristo da lei, tá? Mas a lei, ela existe e ela não foi feita para ser profanada, né? Há que ter um equilíbrio ali sobre a lei, porque enquanto o nosso mundo existe, o nosso plano material, o universo, ele só existe por conta do equilíbrio entre duas forças, né? Nós não estamos na totalidade ainda, entende? Então é isso que Cristo está querendo dizer. Então fica assim, mais um vídeo aí, tá? Quem quiser que eu aprofundo mais nessa história, que dá para aprofundar um pouco mais, já comenta aqui, tá? Inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like para fortalecer. Esse canal está crescendo cada vez mais, pra gente estar trazendo vídeos cada vez mais avançados, mais complexos, tá bom? Como o vídeo da cosmologia gnóstica, que é um vídeo que eu quero muito trazer aqui, que é bem complexo, mas eu preciso dessa força, né? Eu preciso que esses vídeos cheguem para mais pessoas, para que o canal vá crescendo e as pessoas possam estar enxergando o que é o cristianismo de verdade. Tá certo? Muito obrigado e até mais.